A paz do Senhor, o povo de Deus. Grande abraço para você do pastor Gilvan Marques. Obrigado, hein? Você que está aí se inscrevendo, você que compartilha, comenta. Deus abençoe tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Me chamo o pastor Gilvan Marques e mais uma vez estamos aqui pelo nosso canal, trazendo para você dicas importantes. Quer aprender a técnica de pregar, como interpretar o texto bíblico? Fica nesse vídeo que você vai aprender isso e muito mais aqui conosco. E hoje eu vou trazer um versículo apenas e com esse versículo você vai aprender a pregar. Livro de Gênesis, capítulo 26 e o versículo 12. Naquele ano, Isaque fez plantações e colheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Vamos aprender nesse texto bíblico algumas técnicas de como você interpretar o texto com a forma correta da exegese, que nada mais é do que extrair o texto. Vamos extrair o que esse texto está dizendo para que a gente possa trazer para a igreja em forma de pregação. O texto começa dizendo: naquele ano, Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. Que ano era esse? Primeiro que você precisa entender isso aí. E por que esse texto fala isso? Qual o contexto anterior? Para você entender o texto e ministrar para a igreja, você tem que saber todo o texto, mas precisa saber o que está escrito antes e depois. Naquele ano, um ano difícil. Gerá era a cidade que Isaque estava, não estava produzindo mais nada. Chegou a escassez e agora as pessoas se preocuparam. Isaque também se preocupa e quer sair de Gerá, dirigir-se até o Egito. Mas Deus o proibiu, não deixou que ele descesse para o Egito, porque Deus costuma trabalhar de maneira diferente na vida de cada pessoa. Você sabe que Abraão, o pai de Isaque, vai para o Egito. Já o filho, Deus não deixou que fosse. Observe que Deus ele tem um tratamento particular com cada um dos seus filhos. E o que acontece? A Bíblia diz que Isaque agora, em um ano difícil, de seca, de fome, ele vai arar a terra, preparar a terra para plantar. E o texto sagrado diz que, mesmo no ano de crise, Isaque plantou e colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. O segredo, por que ele colheu 100 vezes mais? Porque Deus era com ele. De maneira nenhuma a pessoa comum vai plantar e vai colher 100 vezes mais. Vai ter um lucro, mas não como Isaque. Isaque ele teve esse lucro porque Deus claramente era na vida de Isaque. A gente começa agora a extrair do texto assuntos referentes a como ministrar. Por exemplo, eu posso também falar que se Deus diz uma palavra para mim, ele se responsabiliza daquilo que fala. Pois quando Deus diz a Isaque que não desça, porque ele estava passando já necessidade, Deus fala a ele que mesmo ele passando necessidade, continuasse na cidade e não tinha esperança para nada, Deus estava se responsabilizando, dizendo para Isaque que cuidaria dele, providenciaria o milagre, o sobrenatural, porque eu posso fazer a minha parte, arar a terra, eu posso jogar as sementes, mas quem manda a chuva e faz crescer é o Deus vivo. Então Deus não desamparou Isaque, nem mendigando um prato de comida, porque Deus falou e se responsabilizou em cuidar do seu filho. É assim nas nossas vidas, é assim na vida da igreja. Quando Deus fala algo, acredite naquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não veja nenhuma esperança, não veja nenhum sinal
de nada ao seu favor. Creia, porque quando Deus fala, Ele sempre dá uma resposta positiva àquele que confia em sua palavra. Você precisa acreditar em Deus sem titubear. O segredo de obter o sucesso é acreditar piamente naquilo que Ele fala. Por mais impossível que seja, acredite no que eu estou te falando. Deus costuma traçar planos e metas na vida dos seus filhos que às vezes a gente não consegue compreender, porque só Ele sabe o que planejou para mim e para você. Então a igreja agora já começa a entrar no êxtase da adoração quando recebe essa palavra. Estamos extraindo de um único texto assuntos, sabemos por que Deus falou isso, o que era que estava se passando naquele ano e por que Ele queria descer, queria migrar de uma terra para outra. Compreendeu os detalhes? Quando Deus o proíbe de descer, aconselha que ele fique, Deus estava dizendo para ele assim: aquieta o teu coração, vai plantar a terra, vai fazer a tua parte, porque eu vou mandar o necessário e você vai ter uma grande surpresa. Ou seja, eu vou te transformar num homem mais rico dessa cidade. Tanto é que ele agora começa a ser observado pelos moradores de Gerá. Alguém diz: opa, esse camarada chegou aqui sem nada, olha como ele está. Prosperando, crescendo. Porque o segredo, irmãos, sempre foi Deus. Não é tuas forças, não é os teus braços. Entende? Muito embora todo milagre exige da minha parte que eu faça pelo menos 1%. Existem coisas que as pessoas querem que Deus faça, mas eles não fazem sua parte, nem acreditam na palavra de Deus. Aliás, tem gente que quer fazer as coisas conforme manda seu coração. Provavelmente Isaac foi lá e disse: olha, Deus, eu vou descer, eu vou migrar, vou descer para lá para o Egito. Aqui secaram-se as águas, não tem como plantar, eu estou passando necessidade, meus homens estão passando necessidade, minha esposa, meus filhos. E Deus diz: continua aí. Mas Deus continuar aqui, claro, continua aí. Eu vou fazer algo diferente na tua vida. As pessoas vão conhecer agora a quem você serve. Tá entendendo aí? É todo um processo. A Bíblia diz que quando Isaac começa agora a prosperar nesta terra, levanta-se os invejosos. Prepare-se para os invejosos. Todas as vezes que Deus começa a abençoar alguém, vai levantar-se invejosos para te derrubar. Pessoas vão querer desestimular você do sucesso. As pessoas daquela aldeia começam agora a tapar os poços de Isaac. Ele começa a prosperar, começa a ser abençoado. Deus abre as portas da riqueza na vida dele. Os moradores se chateiam, ficam com inveja e começam a persegui-lo. Tampa os poços para ele ficar sem água. Mas ele tinha um Deus que se responsabilizava pela vida dele, como eu tenho esse mesmo Deus na minha vida, e você que está me vendo aí tem esse mesmo Deus por você. Talvez você esteja saindo de um ano difícil, de uma pandemia. Não há esperança. Financeiramente, talvez você esteja quebrado. A tua empresa faliu. Talvez você esteja aí olhando para um lado e para o outro, me assistindo agora nesse vídeo, ou chegou aqui por acaso. E é justamente o que eu estou falando que está acontecendo na tua vida. Mas Deus manda te dizer, 45 minutos finais do segundo tempo, lá no finalzinho ele está chegando na tua vida. Porque tem coisas que nós precisamos passar para aprender a valorizar aquilo que Deus nos dá. Muita gente acaba sofrendo danos porque não valoriza o grande presente que Deus dá na vida. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz com clareza que naquele ano, observe bem, que ano é esse? Um ano de dificuldade, um ano de portas fechadas, um ano de pandemia. Deus abriu a
porta da finança para Isaac e ele começa a crescer, porque os méritos da sua riqueza, os méritos daquilo que você tem colhido, lembre-se, não são seus. Isaac não colheu à toa 100 vezes mais. A Bíblia é clara, o versículo é claro, ele diz, porque Deus era com ele. Naquele ano, ele plantou e colheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. E Deus disse e cumpriu a sua palavra de uma maneira maravilhosa. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, mas Deus, Ele quer cumprir a palavra na tua vida. Você só precisa acreditar. Mas está tão difícil aqui, pastor, eu vou embora, vou migrar para outra cidade, vou embora para outro lugar. Deus está dizendo, continua aí onde Deus te colocou. Não arrede o pé da onde Ele te mandou ficar. Porque é onde você está que Ele vai abrir a porta da prosperidade. Se você sair, vai perder as bênçãos. Desfaça as suas malas. Fica por aí. Não, mas não tem mais água, não tem mais comida. Deus disse, fica aí. Vai arar a terra. Significa preparar. Vai preparar os currículos. Vai preparar aquilo que você tem, o que Deus te mandou, o que você sabe fazer. Porque Deus vai mandar alguém te chamar na tua porta. E é essa porta que Deus vai abrir, uma porta mais larga e vai te manter para o resto da tua vida. Recebeu da parte de Deus? Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Obedeça tão somente a esta ordem. Fique aonde Deus te colocou e está ordenando que não saia. Naquele ano, Ele planta e Ele colhe 100 vezes mais. Existem segredos para você pregar. E um dos segredos é você conhecer o texto. Observe que eu já vou falando um bom tempo, porque eu conheço o texto, eu li todo o capítulo. E quando você conhece, você fala com firmeza, com fé. Quando você não conhece, você não tem autoridade na palavra para falar. É preciso ler, é preciso reler o texto, é preciso grifar o texto, é preciso comparar o texto com mais 2 ou 3 versões da Bíblia. São dicas importantes para você que está querendo pregar, para você que está querendo entrar na área de pregação. Deus tem o dom que já te deu. Agora é preciso você se interessar e buscar as técnicas. Quem quer aprender vai se esforçar em buscar um pouco mais. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Louvo agradecendo pela tua. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Eu quero que você compartilhe agora esse vídeo, comente, dê um like e participe se inscrevendo aqui do nosso canal. Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se o nosso bondoso Deus assim quiser.